Muito bem, estamos no ar com o 98 Talks dessa sexta-feira, enfim, sextou, primeira sexta-feira do mês de fevereiro. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2022, 7h01. Nesse momento você está ao vivo na Rede Mais Record TV para quase 250 municípios do estado e também na Rádio 98 FM pelo nosso 98 Live para todo o resto deste nosso planeta. Nós começamos o nosso 98 Talks dessa sexta-feira hoje sem Paulo Leite, mas comigo, Luiz Fernando Rocha, sempre no oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. Você acessa distribuirhigiene.com.br. A produção do nosso 98 Talks tem Vitor Duarte e você acompanha tudo pelo site 98live.com.br. Pode participar conosco também utilizando a aba chat do nosso site 98live.com.br ou pelas redes sociais, pelo Twitter, no perfil oficial da 98, Rede 98, utilizando a hashtag 98 Talks. Se você quiser participar pelo WhatsApp, é o 31 99 316 98, como já é de praxe. Se você for bonitinho, a gente lê sua mensagem aqui. Se for grossinho, você vai ter que ficar mandando mensagem até segunda-feira, passar o fim de semana tentando xingar, que você não vai conseguir. Rodrigo Carneiro, você chegou... vou até ver se você estava comendo ou não, porque eu estava fora do vídeo. Boa noite para você, Rodrigo. Seja bem-vindo ao nosso 98 Talks. Boa noite, Luiz. Prazer estar aqui com você nessa sexta, fechando a semana, com boas perspectivas aí, otimista e, de verdade, com direito assim, já a sextar de verdade, viu? Precisando. Semana foi boa, puxada, cansativa e sexta-feira a gente acaba indo, como é que fala? Gastar toda aquela nossa energia que ficou acumulada aí. E, óbvio, com muito juízo. E uma bela sexta-feira para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo também. Muito juízo é modo de dizer, né? Camila, minha querida Camila Dias Nogueira, boa noite para você, seja bem-vindo ao 98 Talks. Você também vai gastar sua energia na sexta-feira à noite, Camila? Boa noite. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Rodrigo. Com dois meninos pequenos, né? Não tem como a gente economizar energia, não, Luiz Fernando. A sexta-feira vai ser muito animada por aqui, porque os meninos estão com essas férias prolongadas aí, né? Por conta dessa questão aí do adiamento das aulas. Então, a energia deles acumula e sobra para de noite e eu tenho que tirar não sei de onde. Vocês sempre sabem de onde. As mães são especialistas nisso, mais do que a gente. Eu tenho menos paciência. Mas eu chego em casa essa hora, a minha deliciosa Helena está lá, pronta para pedir tudo, falar de tudo, fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes eu perco um pouco a paciência. Fica quieta lá, me deixa descansar. Mas é isso aí. Você também, né, Rodrigo? Ô, Luiz, eu vou te falar, eu tenho um ritual. Eu chego em casa, eu tenho que desligar o celular, eu tenho que dar atenção. Eles dormem cedo, 8h30, o Dani já desligou. A Alice também, ela dorme agora umas 9 horas assim, e eu tenho que colocar os dois para dormir, dar aquela atenção, porque eu já sou muito queimado, Luiz. Meu filme não é tão bom, eu tenho ficado um pouco ausente, então o mínimo que eu posso fazer, e acho que realmente é o mínimo, a gente tem que sempre priorizar muito a família, mas em época de pandemia a gente tem que priorizar a sobrevivência também de nós e de todos que estão trabalhando junto com a gente, né? Então acaba que a gente sente falta também e a paciência, a gente tem que fazer um exercício, né, Luiz? Assim, a gente chega cansado, sexta-feira a gente geralmente já está no nosso limite, louco para poder levantar o pé para cima e curtir pelo menos uma cerveja, uma coisa mais tranquila e às vezes a gente tem que, essa obrigatoriedade tem que se tornar um prazer e eu faço um esforço grande por isso. Mas é a realidade de todo mundo, né? Acho que todos nós que trabalhamos muito, a gente vai viver eternamente nesse dilema entre equilibrar a família e equilibrar o trabalho. E os sábios conseguem fazer isso com maestria. Eu ainda estou na ignorância, trabalhando para evoluir como pessoa. Eu vou te falar uma coisa, para nós que somos pais, ainda é um pouco mais aceitável você simplesmente dizer, sai para lá, menino. Mãe não faz isso não, a sociedade ainda cobra e elas se cobram também, né, Camila? E é muito, viu, Luiz Fernando? É muito. E eu tô com inveja do Rodrigo, essa história aí de menino dormir 8h30, que em casa nunca aconteceu isso. Nunca. Se eu deixar hoje, eles só dormem amanhã.
Mas vou te falar, por enquanto, né, 5 e 7 anos você tem um certo controle ainda. Passou daí, dizem que o controle remoto acaba a pilha e aí você tem que começar a rezar mesmo, porque a solução é difícil. Certo. Então, gente, olha só, essa é uma questão, a Camila levantou isso aí, essa questão da volta às aulas presenciais. Nós temos discutido isso aqui nesses últimos dias. Eu até achei que de ontem para hoje o assunto fosse caminhar de alguma forma, mas hoje ficou definido que a Prefeitura de Belo Horizonte manteve o adiamento dessa volta às aulas presenciais para os alunos entre 5 e 11 anos, manteve esse adiamento para o dia 14. Isso tinha tido uma repercussão grande, a Justiça foi acionada, o Ministério Público questionou, mas não adiantou muita coisa não. Foi dada hoje uma resposta oficial da Prefeitura de Belo Horizonte ao Ministério Público de Minas Gerais, dizendo que a Prefeitura respondeu aos questionamentos do Ministério Público, dizendo que não acatará a recomendação de revogação do decreto, que suspende até dia 13/2 as aulas presenciais, e explicou, entre outras coisas, que cumpriu o que foi acordado com o Ministério Público no compromisso de ajuste de conduta assinado em junho do ano passado. Esclareceu que nos motivos lá que determinaram para essa suspensão, agora, em janeiro de 2022, está a alta transmissibilidade da variante Ômicron entre as crianças e o grande número de internações em enfermarias e UTIs pediátricas. Mas nós não temos esse número, né? Você viu esses números hoje? Vocês viram, Camila, Rodrigo? Me digam se... Porque nós estamos falando, a Prefeitura usou como justificativa um acordo assinado em junho do ano passado. Era outra variante, outra Covid, outra realidade. Estava no pico da fase mais grave da Covid. Agora nós estamos vendo um aumento grande da transmissão realmente, é verdade, isso realmente está acontecendo. Basta olhar para o lado, né, gente, para as casas da gente, as nossas famílias, mas também nós estamos vendo que são casos menos graves. E eu, sinceramente, não conheço crianças infectadas, mas obviamente não é uma posição oficial, ela é empírica, né? Eu não sei, em relação a vocês, eu queria ouvi-lo sobre isso. Olha, me chamou a atenção nisso daí, Luiz Fernando, a Prefeitura ter dito que já cumpriu o TAC. Se cumpriu foi de ontem para hoje, porque até ontem não tinha cumprido nada, não. Eu participei de uma reunião com a promotora que está atuando nesse caso e com o pessoal do Sindicato das Escolas Particulares, e o que nos foi explicado é que o MP ia mandar essa recomendação e que se a Prefeitura resolvesse não fazer o que o Ministério Público estava recomendando, uma das opções do Ministério Público seria executar o TAC, inclusive com multa, porque o TAC não teria sido cumprido. Exemplo de uma das cláusulas que tem lá que não foi cumprido. Qual que é a orientação para as escolas em relação ao manejo com essas crianças, baseado em qual critério científico que a Prefeitura fechou as escolas? Essas duas perguntas, por exemplo, até ontem não haviam sido respondidas. Então, assim, quando eu li isso daí, que a Prefeitura teria cumprido o TAC, eu não acredito, não. Rodrigo, você viu em algum lugar essa informação dos internados em UTIs em Belo Horizonte, quantas são crianças? Eu confesso a você que eu não vi. E eu procurei isso agora à tarde, realmente não encontrei. Luísa, vamos lá, vamos por partes. Eu acho que falta uma comunicação mais clara também com relação a esses números por parte da Prefeitura, e a gente tem a obrigação de buscar essas informações para trazer para a nossa audiência. Se para a gente é difícil, para o público comum também imagino que não seja fácil. Então isso é muito importante, porque fica uma situação, não é que exista uma desconfiança, mas é uma obrigatoriedade. Essas informações elas precisam ser de fácil acesso, até para que crie assim, uma previsibilidade para ajudar até mesmo a opinião pública a entender o problema que está sendo enfrentado pela cidade. A partir do momento que a opinião pública entender que existe lá um número adequado de leitos disponíveis e que esses números eles estão sendo investidos para que criem-se mais leitos e mesmo assim estão sendo todos lotados e com dificuldade, eu acho que todos nós apoiaríamos qualquer tipo de decisão
que proteja aí, de certa forma, as crianças. Eu, Rodrigo, tenho uma visão de que a criança está mais protegida dentro da escola com os protocolos do que na casa. Se você mora em prédio, ele está frequentando os vizinhos, está frequentando família, está indo está acompanhando a mãe e o pai no seu dever que é necessário, não pode simplesmente terceirizar o filho. Então, que em lugares que não tem um protocolo tão rígido quanto na escola. Então, eu não concordo que a forma de você dar segurança para uma criança é tirando ela da escola. Pelo contrário, a escola, na minha opinião, eu respeito, a prefeitura tem uma visão diferente, mas eu entendo que dentro da escola, aquela criança está muito mais segura. Então, não se justificaria, por isso, na minha visão, essa atitude que a prefeitura tomou de adiar as aulas. Eu acho que isso piorou. Tanto que o pico dessa pandemia se deu nas férias. Se fosse o contrário, aí sim a gente poderia estar discutindo que estávamos em aula, criou-se um pico de enfermidades por parte das crianças, e com isso a gente teve que suspender a aula, porque naturalmente essa informação estaria cruzada com a outra. Mas é o contrário. Essas crianças que estão internadas, que a prefeitura estão de férias, não foram infectadas na escola. Isso é importante. E, gente, não tem aqui, nem na minha declaração, nem na do Rodrigo, pelo amor de Deus, absolutamente nenhuma indicação negacionista, para usar uma palavra que o povo gosta de usar, de que não deve se ter cuidado com as crianças. Pelo amor de Deus, eu particularmente enxergo de uma maneira prática. Vacina as crianças. A cobertura vacinal em Belo Horizonte para as crianças que já estão na faixa de serem vacinadas entre 5 e 11 anos, ela é de pouco mais de 33%. Vacinaram 20 mil crianças, 30 mil crianças, e a convocação é para 90. Então, quer dizer, não tem ninguém aqui negando a gravidade ou o risco, não, né? O que eu estou questionando é se tem realmente número para justificar essa explicação que a prefeitura deu. Olha... Porque se existe um protocolo, desculpa, Camila, é só para reforçar, porque assim, vamos lá, o que é um protocolo? O protocolo é algo que não foi criado da cabeça do secretário de saúde da prefeitura, nem de nenhum secretário de saúde ou ministro ou qualquer órgão responsável por criar esse protocolo. Foi criado um protocolo avaliado mundialmente, onde tivemos várias adaptações para melhorar, aprimorar e seguir aquilo que é a nossa realidade, seja ela nacional, global ou local. E esse protocolo, teoricamente, ele é desenvolvido para que te dê mais segurança. Então, é muito mais, matematicamente falando, seguro você estar em um ambiente com o protocolo do que em um ambiente sem esse protocolo. E aonde seriam esses ambientes que eu me refiro, que são sem os protocolos? São os ambientes onde todos frequentam na sua casa, na sua família, que você tem aí um tempo maior de relacionamento com as pessoas íntimas ao seu meio familiar, e que elas estão vindo do trabalho, elas estão pegando um ônibus lotado, elas estão pegando táxi, elas estão se interagindo com outras pessoas porque elas estão, né, literalmente vivendo fora do seu ambiente familiar. Então não é um lockdown. Então essas pessoas estão levando o vírus para dentro de casa, e com a frequência permanentemente maior das crianças com essas pessoas, elas vão se contaminar mais. Então, se fosse efetivo essa atitude que a prefeitura teve e trouxesse um resultado positivo, a gente estaria hoje noticiando que caiu o número de internados. E ao contrário, a gente está falando sobre um ambiente onde se ampliou as férias e aumentou o número de internados. Então, quanto mais você deixar as escolas fechadas, mais crianças estarão contaminadas. Então, essa é a visão, e de novo, eu estou discutindo pela matemática, não é uma opinião, não. Eu estou aqui só relatando um fato. Se alguém entender esse cenário diferente do que eu estou enxergando, por gentileza, me apresente aí uma justificativa plausível, porque na matemática não faz o menor sentido. Então, não tenho dúvida que a intenção da prefeitura é trazer segurança para as crianças, para os funcionários da escola, para os professores, mas eu acho que essa atitude está errada, com todo respeito. Olha, Rodrigo, numa pesquisa rápida aqui, os números que foram divulgados há 2 dias foram de 3 crianças que faleceram e que seria por conta da Covid, estavam internadas no hospital João Paulo II, que é da rede FEMIG, portanto, hospital estadual. Na semana passada, ou melhor, há cerca de 10 dias, eu apurei, tinham 26 crianças internadas na rede FEMIG,
em enfermaria. Não tinha nada assim em relação à UTI. Me parece que essa semana o quadro mudou um pouco, tanto é que o secretário de Estado de Saúde até fez um vídeo implorando para que os pais vacinem os seus filhos, e desmistificou aí um bocado de coisa que ele chamou de fake news com relação à vacina estar em teste ou não. Agora, só não quero deixar de falar aqui sobre essa postura do prefeito de Belo Horizonte em relação ao adiamento das aulas, Rodrigo e Luiz Fernando. Coincidência ou não, no dia 25 de janeiro, eu li em vários portais de notícias que o Sindirrede BH, Sindicato das Escolas Públicas Municipais de Belo Horizonte, solicitava o adiamento das aulas. Servidores públicos, professores que, trabalhando ou não, escola aberta ou fechada, vão estar recebendo seu pagamento. Todo quinto dia útil, sei lá quando é que o servidor da prefeitura recebe, mas se não for no último dia útil de cada mês, é no quinto dia útil. Ou seja, está recebendo em dia. E no dia seguinte, o prefeito anuncia o fechamento das escolas todas, sem o mínimo critério científico, sem a mínima explicação, falando apenas que os números estavam aumentando. E, coincidentemente, também numa rápida pesquisa no site da Prefeitura de Belo Horizonte, o site oficial, a Prefeitura abrindo os parques, né, e praças, para que as pessoas, as crianças, pudessem brincar com fotos lá de crianças brincando ao ar livre nas férias. Então, assim, não vejo coerência, reforçando, acredito que a Prefeitura não cumpriu o TAC de ontem para hoje, e até tentei falar agora, mas um pouquinho antes de começar o programa, para ver se o Ministério Público ia de fato executar esse TAC ou não, e não tive ainda a resposta. Se chegar até o final do programa, eu dou uma faladinha aqui sobre isso. Acredito que o único caminho vai ser a execução desse TAC. Pois a única informação que eu achei nessa busca sobre a ocupação dos leitos em Belo Horizonte diz que o total de leitos ocupados hoje está em pouco mais de 73%. Só que a própria prefeitura diz que os quadros gripais também podem estar ocupando esses leitos. Isso aí de leitos infantis. E o único dado concreto é em relação exatamente ao Hospital João Paulo II, Camila, que você citou. Ele tem lá 105 leitos, né? E hoje está com 100% de ocupação nos leitos de enfermaria, 105 leitos de enfermaria. Tem 18 crianças, 17 ou 18 crianças internadas em UTI, o que significa menos de 70% de ocupação, que é um índice alto, bem alto com certeza, mas é um hospital de Belo Horizonte. A gente não tem os dados dos outros hospitais. Eu busquei essa informação, não consegui. Mas, Luiz, oficial. Vamos considerar que esse número reflete a realidade. Em qual cenário que isso ocorreu? Foi no cenário de férias. Então, faz sentido você manter esse cenário onde as crianças estão aí mais expostas ao vírus do que você levá-las para um ambiente controlado. E esse é o meu questionamento, com todo respeito. Deixo aqui os microfones abertos para que a prefeitura se pronuncie e justifique, porque não ficou claro para mim e para várias pessoas. Então, não acho que a gente trata, às vezes, os temas de uma forma muito radical, com muito até ódio no coração, porque é imbecil, é idiota, é aquilo, eu não acho que é assim a vida. Ela se equilibra e o certo está muito mais no ponto de equilíbrio das ideias do que em cima dos gritos e ficar querendo forçar uma narrativa. Mas na matemática não fez o sentido ainda. E na explicação que a gente recebeu, também pelas notas oficiais da própria prefeitura, a gente continua não entendendo. E muitas pessoas estão assim. Então, eu acho que é muito importante que existam professores... Desculpa te cortar, pode concluir. Não, é só porque eu reforço a questão e a necessidade desse diálogo para que também as pessoas entendam que tem um plano e que vai fazer sentido daqui a pouco. Porque muitas pessoas estão ainda inseguras se voltam ou não no dia 14, porque já ocorreu da prefeitura informar uma data e ela adiar novamente essa data. E aí sim vai deixando as pessoas cada vez mais desconfortáveis. Então, eu não entendo ainda o porquê dessa dificuldade de dialogar e o porquê dessas informações elas também estarem incoerentes com a realidade. Não está funcionando, não está dando certo. Sem contar que a gente tem que levar em conta, né, que o risco para os professores, funcionários, até para os pais das crianças é menor, ou deveria ser menor, porque, teoricamente, todos eles já deveriam ter sido vacinados, inclusive com dose de reforço, né? As vacinas estão disponíveis.
O governo federal disponibilizou as vacinas para essas faixas etárias. Então, não justificaria colocar isso como um risco para a comunidade escolar ou para os pais, que também a gente não pode esquecer, né? Porque o sindicato só fala do risco para a comunidade escolar, mas tem um risco para os pais também, da criança pegar na escola e levar para casa, para os avós, etc. Porque esses todos já deveriam, a essa altura, estar vacinados. Basicamente, eu acredito, sinceramente, que quem não está, porque não quis. Aí é outra história, aí é outra conversa. Não tem nada a ver com tudo isso que a gente está falando aqui. Deixa eu trazer a participação de internauta nosso e de ouvinte, gente, porque tem a ver com esse assunto. O Breno está dizendo o seguinte: teria que comparar infecções pela Ômicron durante as férias, durante as aulas não temos essa situação, porque a Ômicron surgiu nas férias. É interessante também, esse ponto de vista corrobora o que a gente está falando aqui. O Alessandro, do Vale do Jatobá, diz o seguinte: a esposa dele trabalha em uma escola municipal e lá a segurança é muito grande. Não vejo motivo de manter as crianças afastadas. É irônica a decisão, na minha opinião. É o Alessandro do Vale do Jatobá. E no chat da 98, o Rádio Web, não sei, não tem o nome, tem o perfil Rádio Web, diz o seguinte: fico pensando, uma velha discussão. Ônibus coletivos vivem lotados, pela segunda vez ele está com esse vírus, esse nosso ouvinte. Podia botar o nome aqui, amigo. Aí ele fala: até quando teremos essa peneira de que os coletivos têm proteção? Ele disse aqui, desculpa, é o Itamar lá de Contagem. Obviamente ninguém acha que o ônibus coletivo tem proteção e é uma crítica que a gente faz aqui diuturnamente, né, Camila? Não tem, é um absurdo que eles tenham continuado circulando, absurdo que tenham continuado circulando lotados, mesmo com o decreto da prefeitura limitando quantidade de gente, né, porque tem o decreto, mas não fiscaliza, não adianta. E as pessoas não se protegem. Os coletivos, muitas delas não têm opção, na verdade, a maioria delas não tem opção. Infelizmente, não tem opção, tem que ir trabalhar, tem que levar o pão de cada dia para casa. E eu fico, assim, vendo a inflação legislativa que a gente tem, tanto em âmbito municipal, estadual e federal, e fico pensando assim, gente, faz um decreto, né, limitando o número de passageiros, mas não cola, não pega. É aquele texto normativo que não pega, porque não tem ninguém para fiscalizar. E aí do motorista se enjanelar alguém e parar o ônibus para a pessoa entrar. Não adianta, acaba perdendo o emprego. Gente, 7h22, isso é porque a gente não ia render esse assunto, hein? Vejam vocês. Deixa eu trazer um recado aqui do nosso parceiro comercial, porque cuidar da higiene e da desinfecção do seu negócio é essencial. Ninguém entra nos hospitais, nas clínicas, em indústrias, em hotéis, na sua loja, se a limpeza não estiver em dia. Por isso, meu amigo, conte com quem é especialista em produtos e soluções inovadoras, unindo alta performance e economia. Eu estou falando da Distribuir Higiene, você já sabe, é uma indústria com distribuição em 7 estados brasileiros e o site é o distribuirhigiene.com.br. Acesse distribuirhigiene.com.br. Vamos falar de censura, minha gente, é o nosso próximo assunto aqui, é um assunto bom, polêmico, daqui a pouco eu quero ouvir vocês, mas a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, ela votou hoje pela inconstitucionalidade daquele monitoramento que a Secretaria Especial de Comunicação Social, ligada ao Ministério das Comunicações do Governo Federal, estava fazendo aí de parlamentares e jornalistas, esse monitoramento, um relatório, né, sobre mapa das redes sociais de 116 parlamentares, mais não sei quantos jornalistas, estava sendo feito aí, foi feito em 2020 e acabou sendo revelado se não me engano, pela revista Época, no final do ano. A Carmen Lúcia votou a favor, né, votou por proibir o governo federal de fazer esse monitoramento, de produzir relatórios sobre as atividades de parlamentares e jornalistas. Uma ação movida pelo PV, diz que o monitoramento fere liberdade de expressão, manifestação do pensamento e livre exercício profissional. É uma votação realizada ainda pelo plenário virtual da Corte. Se for aprovado, se ninguém pedir vista, vai para o plenário físico e a decisão é proferida. Rodrigo, a gente fala também muito disso aqui, porque é um assunto que nos toca, né, diretamente, o assunto da possibilidade de censura, mas como é que você enxerga essa ação e a decisão que se desenha do Supremo Tribunal Federal de não autorizar o governo a monitorar essas pessoas aí que ele entende que sejam importantes monitorar? 116 parlamentares, a gente tem 513 deputados, mais 80 e tantos senadores. Por que só os 116? É uma pergunta que eu faço também. Ô Luiz, porque eu acho que cabe a interpretação aí nessa hora. Monitorar um jornalista
A gente falar que a gente não é monitorado pelo poder público é mentira. Todo mundo dá notícia do que fala aqui dentro. Feliz, triste, querendo direito de resposta, querendo se posicionar com relação ao que está sendo dito, falado. Por isso que eu reforço várias vezes que os microfones da 98 eles estão sempre abertos para todo mundo que a gente cita aqui. Acho que é democrático, é o papel da imprensa não contaminar a pauta colocando só um olhar, só um viés, uma ideologia em cima de um fato. Pelo contrário, é ampliar essas vozes e criar uma pluralidade de ideias. Essa é a natureza nossa, da 98, minha, de todos os nossos jornalistas que trabalhamos aqui. Jamais a gente teve dificuldade em antagonizar com ninguém, em criar aí uma visão com respeito, obviamente, com profundidade, né? Simplesmente a gente tratar esse tema como uma censura. Uma censura nada mais é do que quando um governo ameaça através de repressão de verbas de um veículo de comunicação, que também não é o foco da 98, então não tem aí um olhar para essa esfera que nos afetaria. Se tirasse nossa verba pública, a gente continuaria da mesma forma, porque a gente sempre tratou isso aqui dentro de um jeito que buscasse essa independência e não essa dependência de verbas públicas. E, ao mesmo tempo, o que o político pode fazer ao monitorar um jornalista, a não ser repreendê-lo também na própria rede social, como é feito hoje. Você segue aí alguns políticos, você vê várias vezes eles falando, citando o que foi dito, falado por algum jornalista. Então, é uma empresa de monitoramento... É um debate de ideias, né, Rodrigo? Aí mas é um monitoramento que esse contrato, por exemplo, ele já existe desde 2015. Só que cria-se uma... Quando a gente fala sobre censura, Luiz, me preocupa não é o governo monitorar os perfis de jornalistas e de emissoras ou de cadernos, jornais. O que me preocupa é quando eu ouço o Lula falar que vai regulamentar a mídia. Aí sim, eu não vi até agora em nenhum momento, até jornalistas tratando isso de uma forma séria. Porque quando existe uma palavra regulamentação, a gente já viu que isso foi utilizado no governo militar e tão criticado até pela própria esquerda do Lula. Então, que hipocrisia que é essa? Onde a gente se preocupa com o monitoramento, mas não vamos nos preocupar com um candidato que está líder nas pesquisas, que fala em regulamentar. A regulamentação sim é um problema, porque a regulamentação ela nada mais é do que ela colocar um censor, uma pessoa que vai julgar se aquilo que você está falando pode ser dito ou não. Da forma como você está falando, é o que ocorre hoje. Existe isso, essa regulamentação já é feita, inclusive, pelo STF. Então, a ministra Carmen Lúcia tem que preocupar muito mais com as atitudes dos seus pares, que já regulamenta os jornalistas e até aqueles que eu tenho minhas críticas com relação a eles também. Acho que eles erram a mão em alguns momentos, que eles transcendem aí a questão da liberdade de expressão, mas mesmo assim é desmedido a atitude do senhor Alexandre de Moraes. Então a gente tem que falar... Oi? Não, desculpa, eu achei que você tinha encerrado. Não, mas é isso, eu acho que é isso. Não me preocupa, monitorar, eles já monitoram, não precisa disso, os partidos deles são capazes de fazer isso. Simplesmente jogar aí um confete para o público tentar catar, falando que o governo está querendo controlar e censurar. Desculpa. Quem já prometeu fazer isso em campanha foi o outro candidato, não esse governo. Esse governo fez isso cortando verba. E, de novo, o veículo de comunicação que também se sustenta com verba pública está errado. Ele tem que ter relevância para o privado para se sustentar. A partir do momento que ele tem essa dependência, naturalmente o seu editorial também será contaminado. E isso é muito sério. É vendido, né, Rodrigo? É isso aí. Camila, você acha que, de alguma forma, esse tipo de... Eu vou pensar medir bem as palavras que eu vou usar. Eu tenho uma noção um pouco diferente, Rodrigo, sobre isso, mas eu vou te falar, você vai ver que no fim das contas não é tão diferente assim, não. Camila, você acha que fere a liberdade de expressão, liberdade de imprensa? Porque não é só de jornalista, é de parlamentar também que é feito esse monitoramento. Por isso até que eu perguntei, né? É uma parte dos parlamentares, não são todos, são só os parlamentares que são contra o governo. Estranho. E eu dei uma rupiada, como dizem lá na terra do meu pai, quando eu soube de uma empresa contratada para monitorar, ou seja, um dinheiro público sendo gasto para fazer censura. Porque isso, para mim, é censura. Qualquer tipo de monitoramento... Ninguém faz um monitoramento desse para deixar lá o dado solto e só para ver o que dá. Esses monitoramentos existem com um objetivo.
E, na minha opinião, esse objetivo é de censura mesmo. Com relação à regulamentação dos veículos de comunicação, eu discordo um pouco da visão do Rodrigo, no seguinte sentido. A palavra regulamentação sugere, sim, muitas regras, sugere talvez uma censura, sugere cortar a liberdade de expressão tão preconizada na nossa Constituição Federal. Só que, quando você para e analisa grandes veículos de comunicação que detenham ou detinham com mais afinco até o final dos anos 90 e início dos anos 2000, o monopólio das comunicações, e que grande parte se sustentava assim com verba pública, a gente sabe disso. E eu também tenho para mim que a grande parte dos ataques sofridos pelo atual presidente é porque ele cortou verba da galera, então a gente sabe como que funciona. Verba daqueles que precisam disso para manter salários milionários de poucos. A gente viu uma onda de demissões em grandes veículos de comunicação, porque faltou dinheiro, porque ficou caro pagar R$500 mil para uma pessoa apresentar um programa. Então, assim, eu não vejo a regulamentação, se for feita de forma correta, transparente, como censura, não. Igual nós já dissemos aqui, ainda essa semana, Luiz Fernando, nós temos mais de 650 textos normativos entre decretos, leis, portarias, resoluções, que regulamentam a comunicação. Uma inflação normativa. Na minha opinião, o que tinha que fazer? Fazer igual o presidente fez com relação às leis trabalhistas, sabe? Montar uma equipe, uma comissão para ver o que daquilo já é obsoleto e deletar, pegar o que presta, juntar com o Marco Civil da Internet e modernizar a coisa, não para limitar o trabalho do jornalista, não, mas para trazer segurança para aquele que trabalha, sabe, com isso. Talvez eu esteja me iludindo, né? Talvez eu esteja acreditando muito em Alice e tal, mas eu acredito... Não acho que seja ilusão, não, sabe? O que eu disse que eu ia escolher bem assim, as palavras que eu ia falar, por quê? Se eu sou contra a proposta de regulamentação da mídia que o PT tenta emplacar, e eu sou contra, eu vou explicar por quê, mas aí por coerência eu tenho que ser radicalmente contra também esse tipo de monitoramento que está sendo feito, porque eu não vejo nisso, não acho que seja só uma questão de interpretação, Rodrigo, não vejo nisso uma intenção boa, não, porque é seletivo, o monitoramento é seletivo, não é um monitoramento só dos grandes influencers do Brasil, é um monitoramento bem seletivo em cima de pessoas que geralmente têm opiniões contrárias ao governo federal. Então eu acho isso estranho, não gosto. Eu não sou a favor, Camila, e aí eu discordo de você, dessa regulamentação da mídia, porque eu não vejo como isso ser bem feito quando é feito por políticos. Quando é feito por políticos, geralmente esse tipo de regulamentação ela é feita para servir aos interesses dos políticos. De qualquer coisa, e qualquer tipo de controle feito da sociedade por um agente externo, mesmo sendo um governante, para mim é nocivo. Agora observem, gente, ser contra a regulamentação, o monitoramento da mídia não quer dizer ser contra responsabilizar quem quer que seja por divulgar informações inverídicas ou informações falsas, né? A questão é que esse monitoramento ele não pode ser uma função da presidência da República, Rodrigo, e é esse o ponto que eu discordo de você. Eu concordo com você, Luiz, e aí sim, nesse ponto de vista, você está coberto de razão. Não deve, mas isso é hoje o ponto de vista de todos os políticos que estão aí trabalhando para poder criar sua campanha eleitoral. Eles monitoram não só para poder saber como reage, mas também como agem. Mas então, essa é uma realidade. Você monitorar para você conhecer uma empresa privada com seu dinheiro, com o dinheiro, então, da sua campanha. Mas é importante a gente só frisar, Luiz, esse contrato é de 2015, ele só foi renovado, então não é algo que foi desenhado e projetado e criado dentro deste governo, é algo que, se ele está desde 2015, ele pode ter sido em 2015, ele pode ter sido renovado de um contrato mais anterior ainda, porque todos nós sabemos que isso existe, então também... Mas a discussão não é sobre o monitoramento, quando você coloca a palavra monitoramento mais a censura. Eu não acho que o monitoramento gera censura, ela pode gerar retaliação, ela pode gerar uma reação na rede social. Retaliação é censura.
Mas, ô Luiz, você não precisa de monitoramento para você retalhar. E da forma como é retalhado hoje, a pessoa ela entra na rede social dela, os políticos, alguns deles têm milhares e milhares de seguidores, eles têm esse poder. E não é a tecnologia de monitoramento que dá a ele essa visão. A visão, agora eu não estou aqui justificando. Mas eu acho que a tecnologia de monitoramento... Para que é feito esse monitoramento? Porque o monitoramento ele pode ser feito, Luiz, de uma forma válida, e eu concordo que tem que ser feito sim, que é para fazer os recortes dos temas que estão sendo discutidos no Brasil e a forma como eles estão sendo apresentados, até para que o governo melhore a sua comunicação, os governos. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte, a partir do momento que ela grava um programa como esse, o Talks, no qual ela foi citada, ela precisa ouvir para entender, cara, eu acho que a comunicação que está chegando na ponta, na editoria da 98, está equivocada. A gente precisa entrar em contato com eles para melhorar aquela informação, para que talvez ele consiga tratar essa narrativa com um olhar diferente daqueles que eles estão atuando. E é assim que funciona. 100% de concordância com você nisso. Eles só vão saber fazer isso se eles tiverem uma ferramenta capaz de gravar, de fazer esse clipping de imagens, esse clipe de vídeo, de áudio, de corte de rede social. Então, são empresas, gente, que elas não são feitas para criar censura. São empresas que elas têm esse contrato para que gere um clipping de informações para que eles consigam reagir no ponto de vista de melhorar a sua comunicação, deveria ser assim, e não simplesmente só retalhar. Então... deveria ser assim, não tem dúvida, né? Exato, mas o que eu falo. É que a gente está querendo impor um contrato e junto desse contrato a gente está criando uma narrativa que é para retalhar, como foi citado pelo próprio partido que entrou com essa ação. Então, assim, o monitoramento, empresas fazem monitoramento. Eu tinha na 98 uma empresa de clipe que fazia monitoramento dos temas que me interessavam. Mas fazia com o seu dinheiro, e você não tem o poder de estigmatizar ninguém. Mas eu repito, eu acho que com dinheiro público o governo ele tem a obrigatoriedade de fazer esse clipe sim, porque ele precisa entender do que está sendo falado e como está sendo percebido o que está sendo feito no país pelos veículos de comunicação. O que ele vai fazer com isso? É para o bom, é para o mal? Perdão. Eu sou a favor do clipe em si, mas do monitoramento. Eu não entendo como sendo as mesmas coisas, Rodrigo. Monitoramento. Mas como que você gera um clipe sem um monitoramento? Desculpa. Mas gera geral, Rodrigo. Você pega geral, de qualquer pessoa. Geral. Você faz um relatório. Não só do 100 e poucos deputados. Não seletivo. Seletivo é estranho, cara. Seletivo mas, Luiz, estranho. Desculpe tua minha ignorância. Se isso é feito seletivamente, focado naqueles jornalistas que são ferrenhamente avessos a ele, concordo com você está coberto de razão. A partir do momento que você tem uma empresa de monitoramento, quando você contrata esse serviço, você coloca temas. E esses temas que vão sendo abordados, eles vão sendo recolhidos e clipados para que seja analisado a forma como eles estão sendo percebidos. Por quê? Porque os veículos de comunicação, os jornalistas, têm um dever de criar uma narrativa para a sociedade sobre o que ocorre em Brasília. Um cidadão comum não tem condição de saber disso se não for através de nós, a imprensa. Porque se você quiser se informar pelos os meios oficiais, a narrativa vai ser na conveniência daquele que está fazendo a gestão pública naquele momento. E nós, jornalistas, a gente tem um dever de receber aquela narrativa, interpretá-la, questioná-la, validá-la, e aí sim a gente dá o nosso olhar. Então, quando a pessoa critica a imprensa, eu vou avisar para todos vocês, até para os que admiram o trabalho que é feito por nós, a 98, que eu considero ser muito sério. E os outros veículos também, aqui em Belo Horizonte, temos muitas empresas e muitos veículos sérios em Belo Horizonte, e no Brasil também. Mas, naturalmente, vão ter veículos, ou até mesmo editores, jornalistas, que se equivocam, que erram muito à mão. Não sou aqui bobo ou otário de falar que isso não existe. Existe e muito. Porém, acredita em mim. Pior, se está ruim com eles, é pior sem eles. Porque não existe uma outra forma das pessoas se protegerem do mal feito que não seja através da imprensa. Se você está contando com o judiciário, eu não sei a opinião de vocês com relação ao STF. Eu não acho que ele tem competência para atender ao que espera a população no que diz respeito à própria regulamentação. Porque quando a gente fala sobre a fake news, já discutimos muito esses temas aqui, gente,
existe uma Constituição no qual a pessoa cometendo um crime, seja ela na internet, na rua ou em qualquer lugar, está na Constituição, aquela pessoa vai pagar por aquele crime que ela fez, seja de calúnia, seja um crime... injúria, difamação. Ela vai pagar. Então a gente não tem que preocupar em regulamentar absolutamente nada. A gente tem que fazer com que hoje a lei seja cumprida igualzinho aquela mulher faz, equilibrada e cega, sem olhar a quem. E hoje no Brasil a realidade não é essa. Você tem um advogado bom, dificilmente você vai ser condenado. Se não tem um advogado bom, aí a Camila está mostrando aí muito bem. Aí a mulher, que deveria ser cega. Gente, deveria ser mais respeitada essa senhora, né? O que eu queria de concluir disso, até para falar a respeito do que a Camila falou. Eu acho que qualquer tipo de fiscalização, principalmente nesse caso, tem que ser uma função da sociedade, gente. As mídias, os meios de comunicação, os profissionais, os amadores, os aventureiros, os picaretas, todo cidadão que posta, que publica alguma informação ou opinião, né, como nós aqui, em qualquer meio de comunicação, ele tem que estar sujeito à legislação vigente. Precisa estar ciente de que a irresponsabilidade, a mentira, a imperícia na apuração, a negligência na informação, a seletividade criminosa, tudo isso tem uma consequência. Pode ser civil, pode ser criminal. O cara que cometeu uma irregularidade tem que ser punido no rigor da Constituição. E o Claré sempre fala aqui, não tem lei de fake news no Brasil. Só que tem outras leis, o Rodrigo citou muito bem, de calúnia, injúria, difamação, outras que podem ser aplicadas. Exato, exatamente. Agora, quem tem que fiscalizar isso é a sociedade, gente. Denunciar. Se você está aqui ouvindo tal, você não gostou do que eu falei, você acha que eu menti, que eu prejudico uma categoria, igual a gente já falou que a gente está matando criança porque defende a vacinação de criança, denuncia. Vai no Ministério Público, vai na polícia e denuncia. A polícia vai investigar, ela vai ter um processo que vai correr. Ela vai investigar, a autoridade policial vai passar para o Ministério Público, vai ser denunciado formalmente à Justiça ou não. É um processo que vai correr, um trâmite que tem que ter. E não uma secretaria ligada à Presidência da República, monitorar um grupo específico de jornalistas e depois dizer que está querendo insights. Você falou do contrato, Rodrigo, só para eu já passar até a palavra para a Camila, foi contratado no governo Temer, a empresa BR+ Comunicação, contratado por 11 milhões de reais, quase 11 milhões de reais, um contrato para produção de conteúdo e estratégias de comunicação. Sobrou uma parte desse dinheiro, desse contrato, que já havia sido pago, de 2 milhões e 700 mil reais, e essa parte sobrou para o governo Bolsonaro, um crédito sobrou, e o governo Bolsonaro usou dessa maneira, pedindo para que essa empresa fizesse o monitoramento. A empresa tem nada com isso, ela fez o trabalho dela, ela foi paga para fazer, foi pedido pelo governo, e aí, Camila, o que me dá medo em qualquer... Tem um ouvinte nosso aqui, o Gustavo, fala assim, monitoramento tem na Alemanha, na Inglaterra. Nós não estamos na Alemanha e na Inglaterra, Gustavo. Aqui no Brasil, eu já passei por governos do PT, já passei por governos do PSDB como um integrante da imprensa, e digo para você, a censura é igual, a tentativa de censura é idêntica ou pior, dos dois lados, todos os lados. Esse governo Bolsonaro trata mal a imprensa, é estúpido o governo, de uma forma geral, os membros do governo, na forma de tratar, são beligerantes, sim, mas o do PT também era. O problema é que era velado. Vocês que estão em casa não sabiam. Eu sabia, eu estava na linha de frente. Você, Camila, estava na linha de frente, você pode dizer se eu estou mentindo ou não. Não está mentindo nem um pouco. Igual a gente já mencionou aqui, eu vi, inclusive, demissões acontecerem, porque quando houve a mudança, né, do governo do PSDB para o PT aqui em Minas, e de uma covardia extrema, assim, na minha opinião, porque em que pese, né, a gente saber da influência, inclusive financeira, desses governos em alguns veículos de comunicação, como bem explicou aqui o Rodrigo, é de uma covardia extrema, quando você chega para trabalhar e aí aquela pessoa que trabalhava contigo todos os dias não está lá mais, depois de uma reunião do governador, do então governador com o dono, né, do veículo. Então, assim, só reforçando e deixando bem claro, na minha opinião, monitoramento é diferente de clipping. O clipping, ele não seleciona, ele é igual para todo mundo. O monitoramento seletivo é censura, na minha opinião. E eu fiquei até tranquila quando a gente estava aqui debatendo e tal, porque não sei como está agora, mas até dezembro do ano passado,
o governo do estado, aqui, Minas, não tinha empresa de clipping trabalhando para eles. Não sei se vocês sabem, mas o contrato foi rescindido em setembro de 2019. E até o momento que eu estava na Polícia Civil como assessora, não tinha ninguém fazendo clipe para o governo do estado. Então, isso também dá uma tranquilizada em nós, jornalistas mineiros, né, nesses últimos anos aqui de governo, sem querer puxar sardinha, mas só destacando. Eu achei até uma pena não ter esse clipe, porque nós, enquanto assessores, a gente fica meio sem saber se o trabalho que a gente está fazendo é correto. Mas é aquilo que você explicou, Luiz Fernando. Por que 160 deputados federais? Por que não todos eles? É diferente. 118 parlamentares 118? E 80 e poucos jornalistas, né? Por que 80 e poucos jornalistas? Essa que é a questão, é isso que me assusta. Muito bom. Rodrigo, você tem mais algo para falar sobre isso? Porque acabou que eu escolhi de você, mas você não falou mais nada depois. Não, mas está ótimo. Acho que a gente falou bem. Muito bem. Aqui As pessoas elas têm muita dificuldade hoje de conversar com o contraditório, Luiz. Eu acho que a internet ela demonstrou muito a intolerância delas terem um olhar um pouco até mesmo com empatia para o outro, que pensa diferente dele, sem diminuí-lo, sem humilhá-lo, sem ofendê-lo, ou sem se ofender também. Acho que existe uma sensibilidade exagerada de todos que acabam se ofendendo por muito pouco, ou até mesmo por uma questão de ter interpretado errado aquilo que foi dito. Então, de forma alguma, essa discussão ela vai atender ao anseio de todos e muito menos da maioria. Qualquer solução que for dada nesse sentido, existirá críticos, existirá pessoas aplaudindo, mas também de forma conveniente, porque na hora que muda o autor, e aí muda-se também a percepção. Então, a gente acaba não debatendo as ideias e foca muito na pessoa. E faz com que, naturalmente, a discussão política fique empobrecida, porque ela se limita apenas a discutir políticos. E a gente fala muito sobre isso aqui no programa. É uma pena. É muito aí, é muito por aí mesmo. Eu falei, como eu sou contra um, eu me sinto obrigado, até por coerência, a ser contra o outro, e acho que funciona dessa maneira. Gente, vamos lá. Nós estamos chegando no final do programa. Eu queria falar do negócio dos jogos de azar, mas é uma pauta que pode ficar para a semana que vem, porque ainda não foi votado. Na Câmara Federal deve votar a legalização dos jogos de azar, a chance de aprovação é alta. Vou pedir para o nosso produtor Vitor Duarte trazer esse assunto de novo semana que vem, porque eu acho que vai render. Já esteve por aqui, já rendeu. Paulo Leite coordena ele conosco aí. Mas eu queria ir para o nosso sextou, gente. Falamos, um assunto difícil de argumentar. Vamos falar de coisa boa. O pessoal que está nos acompanhando aí nas redes sociais e no nosso chat e no WhatsApp, se quiser mandar também dicas, mandem. Queria começar a ouvir vocês. Vocês separaram alguma coisa para o sextou de hoje? O Vitor te avisou, Camila, que tinha que dar uma dica cultural hoje, sexta-feira, para quem está nos ouvindo ou não? Aos 45 do segundo tempo, ele avisou e eu falei assim, não, Vitor, eu sou tão idosa, eu não vou para lugar nenhum, ainda mais agora isolamento. Não precisa ser saída, não. Pode ser. Mas eu assisto filmes muito, assim, vou falar. Ontem mesmo eu assisti 2 que eu adorei, assim, eu vou dar dica de um, que chama Anne Frank, Vidas Paralelas. É um documentário que conta a história da Anne Frank, aquela judia que sofreu o Holocausto, né? E uma senhora vai lendo o diário dela e vai também contando histórias de outras pessoas que viveram algo parecido. Não vou falar mais nada para não dar spoiler. E uma dica de série também que chama Anne, mas que não tem nada a ver com o Holocausto, que é uma série bem legal, assim, que pese ela ser de 2019, mas eu assisti tem nem um mês. É a história de uma... Anne with Annie. Anne with Annie, né? Anne com E. Muito legal. Eu tô assistindo com a minha filha e com a minha mulher, bem legal. Ótimo. E sua filha tem que idade? 8. Adoro. Você tá corajoso. Não tive coragem de pôr meu menino pra assistir ainda, não. Eu falei assim, não, acho que ele não tem maturidade ainda, não. Mas é muito maravilhosa a série da menina, né? Adotada. E que quebra todos os paradigmas da época. Também não vou falar muito para não dar spoiler. São as 2 dicas do sextou. E tomar uma tacinha de vinho, gente. E quem gosta de comida italiana também, eu almocei ontem em um restaurante muito bom lá na Getúlio Vargas. Nem sei se pode falar, pode? Claro que deve. Pelo amor de Deus, coitado deles. Faz ainda o merchan completo, dá a rede social, faz tudo. Chama SSS.
Getúlio Vargas. É uma 107. delícia, perto da Fieng. Este. Isso. Eu amei, nunca comi uma massa tão maravilhosa. Fui lá com o Ricardo Guimarães, seu amigo do Rodrigo. Seu colega. Muito bom. O nosso ouvinte aqui, o Demen, está dizendo para assistir o Não Olhe para Cima. Nós já até demos essa dica aqui. A gente já falou disso e eu roubei a dica de todos que queriam dar essa. Verdade. E qual a sua, Rodrigo? Deu tempo de buscar aí? Eu vi que você estava buscando, sem vergonha. Mas não é, que eu queria ser mais específico nela, mas eu vou acabar sendo injusto. Que eu indicaria apenas uma peça de teatro. Eu acho que todos que estão nos ouvindo têm que entender o que ocorre hoje com os grupos de teatro que conseguiram. A gente sempre fala sobre a prefeitura não dialogar, e nesse caso ela dialogou, voltou atrás e ampliou aí o protocolo dela para que atendesse as demandas, principalmente dos grupos de teatro, que estão há tanto tempo fechados, parados, sofrendo com isso. E é uma... na área cultural, acho que das coisas mais saborosas, divertidas e alegres que você pode levar sua família, seus filhos. E eu ia falar para a gente poder contemplá-los e fazer aí no final de semana um roteiro que qualquer um que entrar no Google, você vai entrar, ver a Agenda BH, você vai ter uma série de lugares que podem dar uma dica aí para você de um teatro que tem aí o seu perfil e que atenda aí às suas expectativas. Vamos ajudar essa turma a se fazer o dinheiro circular para que a gente também não tenha aí mais um segmento aí abrindo falência completa e eu gosto muito de teatro, principalmente os infantis, quando você leva as crianças. Meu menino de 5 anos, ele sai com 315 perguntas sobre várias coisas engraçadíssimas e acho que é válido a gente contemplar esse segmento que lutou e conquistou aí o direito de sobreviver e trabalhar com dignidade. Então, vale também a população fazer a parte e contribuir aí fazendo o seu papel. Muito legal. Eu queria indicar um negócio simples, boa. Tem aqui o moço da Rádio Web está indicando Patch Adams, Um Amor Contagiante. Patch Adams é o filme com o Robin Williams. Tá sacanagem, legal. Não vale. Legal, o cara tá indicando negócio da, sei lá, quando a gente tem 12 anos. Tá lá no Netflix, cara, legal. Deixa eu dar minha dica porque o programa vai acabar. Hoje, dia 4 de fevereiro, é aniversário do Zeca Pagodinho, o grande Zeca Pagodinho, que eu adoro, acho sensacional o Zeca Pagodinho. E tem você encontra no YouTube uns vídeos que é do Quintal do Zeca, é muito legal. Ele faz na casa dele, recebe um monte de sambista, e ele é o que menos aparece, é o que menos canta. Ele deixa o pessoal tocar, cantar, e você vê o pessoal comendo, bebendo ali, se divertindo. E ele mostra nisso a generosidade que todo mundo sabe que esse cara tem. É um ícone do samba brasileiro, samba de verdade, né? Samba bom, pagode bom. E tem lá no YouTube esses vídeos. É só colocar lá, Quintal do Zeca. Você vai achar um monte de vídeo legal, bom pra caramba pra pôr sábado à tarde, quando você tá queimando a carninha lá e tomando a cerveja. E eu desejo que faça sol para que todo mundo faça isso. O Samuel tá sugerindo aqui ver O Feitiço do Tempo, Dia da Marmota também, que é um filme legal, com o Bill Murray, adoro esse filme. Gente, boa noite para vocês, obrigado pelo carinho da audiência de vocês aqui no nosso 98 Talks. A gente volta segunda-feira, sempre no oferecimento da Distribuir Higiene, distribuirhigiene.com.br, segunda-feira, 7h, aqui no 98 Talks, Paulo Leite com vocês, e aliás, segunda eu não participo não, segunda eu vou estar viajando. Rodrigo Carneiro, boa noite, obrigado, um abraço. Camila, boa noite, obrigado. Boa noite, beijo, pessoal. Bom fim de semana, pessoal. Todo mundo que nos acompanha, obrigado, um abraço. Quem está na Rede Mais fica com o Jornal da Record, quem está na 98 acompanha o Arena com meu amigo, não é, Everton Guimarães de férias, nem sei quem está apresentando. Um abraço para vocês, segunda a gente está de volta, até lá. Termina aqui 98 Talks.